Jesus Cristo, a vida do Filho de Deus na terra. Profecias do Antigo Testamento. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7,14. Verás que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Muitos ficarão pasmos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que qualquer outro homem. Muitas nações o admirarão, os reis ficarão mudos diante dele, porque verão o que nunca lhes tinha sido anunciado, e entenderão aquilo que jamais ouviram. Isaías 52, 13 e 15. Ele não tinha beleza nem formosura, e não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Ele foi desprezado, rejeitado, de quem os homens escondiam o rosto. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o rejeitamos. Ele foi ferido por causa dos nossos erros e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelo seu sofrimento fomos curados, pois o Senhor fez cair sobre ele os nossos pecados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, mesmo assim ele não abriu sua boca, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Isaías 53, 1, 12. Maria, a escolhida. Deus enviou um anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, para levar uma mensagem a uma mulher virgem e pura de coração, que se chamava Maria, noiva de José, um bom homem que trabalhava como carpinteiro na Galileia. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria ouve essas palavras e pôs-se a pensar: que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, e seu nome será Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, e o seu reino não terá fim. Maria pergunta ao anjo: Como se fará isso, uma vez que ela nunca esteve com homem algum? Responde o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo ainda anuncia a Maria que sua prima Isabel, que era mulher estéril, e agora na sua velhice estava no 6º mês de gravidez, pois para Deus nada é impossível. Maria ouve e responde: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Lucas 1, 26 a 38. Maria visita Isabel. Maria foi às montanhas, a uma cidade de Judá, visitar sua prima Isabel, e ao entrar em sua casa e cumprimentá-la, a voz de Maria fez com que a criancinha saltasse no ventre de Isabel, que se encheu do Espírito Santo, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel se sentiu honrada em receber a mãe do Senhor. Disse Isabel: Bem-aventurada a que creu, pois há de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. Maria ficou por uns 3 meses na casa de Isabel. Lucas 1, 39 e 45. O nascimento de João, o Batista. A gestação de Isabel chega ao fim, e ela dará à luz a um filho, e os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E no 8º dia, como era de costume, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntando por acenos a Zacarias, que ainda estava mudo porque duvidou do anjo, qual seria o nome do menino, ele pediu que lhe desse uma tabuinha de escrever. E escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E como o anjo lhe havia prometido que assim que a criança nascesse ele voltaria a falar, a língua se soltou. E Zacarias louvou a Deus. E todos ficaram maravilhados e temeram a Deus. Lucas 1, 57 a 66. Em Lucas 1, 76, 77, Zacarias, através do Espírito Santo, profetiza sobre João: E tu, ó menino, serás chamado de profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. O nascimento do menino Jesus. César Augusto ordena que seja feito um recenseamento, e todos deviam alistar-se em sua cidade natal. Sendo assim, José e sua esposa Maria, que estava grávida e moravam em Nazaré, seguiram viagem
viagem para Belém, pois José pertencia à casa e família do rei Davi. E como não encontraram vaga na estalagem, eles ficaram em um celeiro. Os dias passaram e chegou o momento do nascimento de Jesus. Maria deu à luz a seu filho primogênito, envolvendo-o com panos, o deitou numa manjedoura. Lucas 2, 1-7. Os anjos e os pastores. Naquela mesma comarca, encontravam-se pastores de ovelhas que guardavam durante vigílias à noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou-os de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos verá por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E assim que os anjos deixaram o local, os pastores se apressaram a ir ao encontro de Jesus, e o encontraram, o menino deitado em uma manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos que ouviram se maravilharam no que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas aquelas coisas, conferidas no seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Lucas 2, 8-20. Os reis magos. Os 3 reis magos primeiro foram a Jerusalém e se encontraram com o rei Herodes, e falaram sobre a profecia do nascimento de um rei. Herodes os manda para Belém e pede que eles voltem para avisá-lo quando o encontrar, para que ele também fosse adorá-lo. Depois de ouvir o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Mateus 2, 9-11. Eles não voltaram a Jerusalém, pois através de sonhos tinham sido alertados para não fazerem isso. A apresentação de Jesus. Foram cumpridos 8 dias para circuncidar o menino. Foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem oferta segundo o disposto da lei do Senhor, 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem justo e temente a Deus. Seu nome era Simeão, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo revelou que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito Santo foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que esse é o posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para o sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Lucas 2, 21-35. O menino Jesus é levado ao templo. Como de costume, todos os anos seus pais iam a Jerusalém à festa da Páscoa. E Jesus, já com 12 anos, subiu junto a Jerusalém. E quando terminaram os dias de festa, José e Maria retornaram para casa. E acreditando que o menino Jesus estaria voltando na companhia de parentes e conhecidos, no final de um dia de viagem, perceberam que ele havia ficado para trás, e voltaram a Jerusalém em busca dele. Depois de 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes diziam. E desce com eles e foi a Nazaré. E Jesus volta com eles a Nazaré. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, 41-52. Fuga para o Egito.
Vendo Herodes que os reis magos não voltaram, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e ao seu redor. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu a voz, lamentação, choro e grande pranto. Um anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. José pegou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Viveram no Egito até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Mateus 2:13-18. O retorno a Nazaré. Herodes morre e um anjo do Senhor apareceu num sonho a José, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia, voltando para Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Mateus 2:19-23. A pregação de João Batista. João o Batista, que tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Começa a pregar no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ia ter com ele de Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e era por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Ele dizia: E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz um bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Mateus 3:1-12. E para mais conteúdos como esse, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para a parte 2.